Então, congregação amada do Senhor, hoje já estamos no dia 20 de julho de 2025. Hoje vamos falar algo que eu considero importante, mas não é algo muito fácil. É uma fala de Jesus, mas negue-se a si mesmo. Como assim? Jesus mandou fazer, mas aí, se ele mandou fazer, ele dá os recursos. Então, não podemos e nem precisamos nos preocupar. Vamos logo lá. Lucas 9, 23. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este ensino é central, é fundamental para a fé cristã. Então, ele tem tudo a ver com o discipulado cristão. Ele reflete os princípios fundamentais de seguir Jesus. Parece difícil, mas olha, como eu já disse, o Espírito Santo está ao nosso lado. Então, não desanime. Não, tenha esperança, confiança que o Senhor está conosco, nunca, jamais nos abandonará. Então, negue-se a si mesmo, vai funcionar, vai dar certo. Jesus chama os seus seguidores para que a gente possa renunciar aos desejos egoístas, às ambições pessoais, ao orgulho que coloca eu no centro da vida. Isso implica em abandonar a autossuficiência, o eu, aquela busca desenfreada pelo prazer e interesses que contrariam a vontade de Deus. É um convite à humildade, à submissão, à vontade divina, reconhecendo que seguir a Jesus exige priorizar os propósitos de Deus acima dos nossos próprios. Mas olha, isso não é impossível de fazer, não é difícil, e isso nos vai aproximar mais de Jesus Cristo. Então, não é uma coisa assim que vai ser muito complicada. A gente vai ter que aplicar. E eu já vou dizer assim, por que eu escolhi esse tema? Porque é importante e necessário. Porque nós, eu acho que vocês podem observar que a gente está vivendo numa cultura do eu, myself and I. Myself é eu mesma em inglês e I é eu em inglês. Então, eu que não sei se outras pessoas cunharam essa expressão, mas eu mesmo costumo me referir a esse tempo, que é o tempo do eu mesma e eu. 3 vezes eu acima de todas as coisas. Então, e é muito comum hoje você tá exposto a muita valorização do eu próprio, a muitas coisas que tentam, resgatar sua autoestima. Isso é importante, mas, na minha opinião, não menos importante é você também lembrar que isto é palavra de Jesus e que a gente deve buscar. E eu vejo que, assim, por natureza, a gente já se acha. A gente, tipo assim, só um trauma muito grande faz a pessoa não ser por princípio egoísta, não ser por princípio, assim, focar em si mesmo. Eu creio que é da natureza humana. Então, é importante resgatar a autoestima, mas é também muito importante seguir os caminhos de Jesus. E nessa fala dele, ele fala para a gente negar a si mesmo. E aí eu tenho um exemplo que ilustra isso que eu estou querendo dizer, que a gente se acha por princípio. Olha só, pensa nos... Se você for perguntar nos motoristas, no trânsito brasileiro, se você for perguntar para cada motorista como ele se define, a maioria absoluta vai dizer que é bom motorista. Mas será que isso reflete a realidade? Olha,
42% dos acidentes de trânsito em 2024 foram por falta de atenção. Seja a reação tardia do condutor, seja a ausência de reação, ou entrar na via sem prestar atenção nos outros, ainda sem contar o fato do estresse, da correria, da fadiga, né, que são fatores que intervêm no desempenho do motorista. Então, é óbvio que por esse número absurdo de acidentes que nós temos, por a quantidade de morte também terrível, né, que o Brasil está exposto por acidente de trânsito, é lógico que nem todos os motoristas, nem todos que se dizem bons, são de fato bons. É porque o que é a natureza da gente é a gente achar que a gente é melhor que os outros. Então, é um exemplo que eu gosto de citar para a gente ver que se perguntar para a gente é o máximo. Mas a maioria não consegue admitir, porque não tem como todos serem bons motoristas, sendo que a maioria dos acidentes é por falta de atenção, sendo que o nosso trânsito mata mais do que muitos países em guerra, né? Então, 12 dias de guerra entre Israel e Irã mata menos do que, tanto de um lado quanto do outro, do que se morre por ano no trânsito brasileiro. Então, é um exemplo para que, não é que assim a gente está planejando ser ruim, planejando ser mal, mas por natureza a gente tende a se achar, a fazer uma avaliação de nós mesmos além do que é a realidade. Então, eu quis trazer esse tema porque ele é importante, porque não tem como a gente ser cristão escolhendo aqueles temas agradáveis, aqueles temas que são mais fáceis, mais palatáveis. Está lá, na mesma Bíblia que fala que Deus é amor, que Deus, né, te perdoa, também está escrito que você deve, se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir atrás dele. Então, não tem como eu evitar esse tema, mas o Espírito Santo está ao nosso lado, ele vai me ajudar, te ajudar, porque esse é um desafio para todos nós, não é automático, a gente precisa se posicionar, é uma luta contra a cultura do egoísmo, porque o mais tranquilo é você não fazer esforço nenhum e aí você já entra no eu, myself and I, né? Mas exige preparação, exige de nós que a gente use as armas que a gente possui. E quais são essas armas? É o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. É essa palavra que nos vai dar força, que nos vai dar o entendimento, a condição de seguir a Jesus, de cumprir aquilo que ele falou, porque não tem nada que ele nos oriente a fazer que não seja possível. Então, esse preparo é importante. Então, você tem que se expor à palavra de Deus. Porque se você não se expor à palavra de Deus, você não será influenciado por ela. Você não mudará o seu comportamento, você não mudará a sua atitude. Isso é um estudo, isso é ciência. Eu vou até lembrar que eu fiz a minha pós-graduação em Ciências da Religião. Sociologia da religião, desculpe. E eu apresentei uma pergunta que era: a religião influencia as pessoas? A religião no sentido de, para economizar a palavra, a gente sabe que Jesus, ele não é uma religião, ele é vida, ele é vivo, ele quer que a gente siga, que a gente se comprometa com ele. Mas o resultado do meu trabalho, né, da minha dissertação de mestrado, foi que se você não se expõe à religião, você não será influenciado por ela. Isso, eu fiz análise no meio universitário, mas no meio fora das universidades é a mesma coisa. Então, você tem que se preparar, você tem que fazer algo, não é automático que você vai conseguir negar a si mesmo. E essa preparação envolve uma exposição constante à palavra de Deus.
E nela vem todas as coisas necessárias. Por quê? Nela você vai aprender a orar, você vai aprender a compartilhar com o irmão, a viver em comunidade, você vai aprender que sonhos e visões são métodos que Deus usa para falar conosco. E assim uma infinidade de coisas. Então você vai ter todos os recursos à sua mão. E eu lembrei de mais um exemplo, eu acabei de falar na guerra Irã-Israel, que aconteceu recentemente. Mas eu quis trazer esse exemplo aqui. Olha só, Israel é mais de 60 vezes menor do que o Irã. De população tem 10 vezes menos do que o Irã. Como é que Israel foi se meter a uma guerra contra um gigante? Mas olha só, isso você pode pensar, eu sou muito pequeno, eu não vou dar conta, isso é muito difícil. Não, não é, porque o Espírito Santo está ao seu lado. Então, olha o exemplo. Israel, que ele se preparou durante muito tempo coletando informações. A Valnice fala que você tem que se encher da palavra para, na hora da necessidade, ela sair. E é isso que é necessário. Olha, o que ele fez? Ele eliminou os cabeças, os líderes da cadeia de comando. Ele agiu preventivamente, atacando alvos militares estratégicos, porque ele teve que compensar o seu tamanho, a força muito superior do Irã, com uma estratégia, um modo de agir. E, no caso, era uma ameaça existencial. O Irã, através do seu governo, tem décadas, desde 79, quando houve a Revolução Islâmica, ele tem declarado morte à América e morte a Israel. E estava construindo já com capacidade para 9 ou 15 bombas. Uma só seria suficiente para destruir Israel, que é do tamanho de Sergipe. Então, ele teve, de agir preventivamente. E o que ele fez? Na sua estratégia, ele agiu para diminuir a capacidade de retaliação. Então, ele destruiu metade dos lançadores de mísseis balísticos, porque não só a bomba atômica ameaçava, mas os mísseis balísticos. O Irã tinha se preparado para emitir 1.000 mísseis balísticos se fosse atacado por Israel. E é lógico que ele também tem uma inteligência, fala que Israel tem, mas todo mundo. Então, qualquer país tem seu serviço secreto de inteligência. Então, eles sabiam, né, que as coisas estavam em andamento. Agora, imagina você, se Israel não se preparasse com os abrigos, investir todo o dinheiro que ele tem em salvar a população, em construir abrigos para a população. E agora imagina, sendo que o Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos, menos de 10%, menos de 50% alcançaram diretamente o alvo. E isso já foi suficiente para destruir mais de 2.500 casas, para deixar mais de 10.000 desabrigados. Só que houveram 30 mortes. Cada morte é horrível, mas comparado com a destruição dos prédios, era inimaginável que, né, morressem poucas pessoas, mas cada morte é importante. Por quê? Porque Israel preza a vida. Então, ele se prepara na defensiva. Então, esse exemplo é para quê? Para tentar mostrar que é importante a gente se preparar. Preparar e se expor à palavra de Deus. É viver, é ir atrás do conhecimento, é agir estrategicamente. Muitas vezes, a gente sabe atacar há um inimigo. Não adianta a gente falar que não há, nós não estamos num mundo cor-de-rosa. Existe um reino espiritual, o reino do bem e o reino do mal. E o reino do bem é Jesus, o do mal é o outro que quer que nós nos demos mal e faz tudo para desestabilizar a nossa vida. Então, assim, eu tentei trazer esses dois exemplos para que você veja que a gente tende a pensar mais de nós mesmos e a gente tende a achar que não precisa preparar, que as coisas são automáticas, mas não são. E nós precisamos nos preparar.
Então, vamos dissecar esse versículo de Lucas. Diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Vamos por partes. Se alguém quiser vir após mim, esse é o chamado de Jesus, é um chamado universal. Se alguém quiser, é condicional, ele não obriga ninguém. Agora, se você se alistou e você quer vir, para ser coerente, você tem que seguir os conselhos dele. Então, seguir Jesus não é uma imposição, é uma escolha. Aliás, ninguém pode escolher Jesus pelo outro. A gente pode influenciar, tentar falar, estou aqui, né, tentando mostrar alguma coisa assim mais sobre a Bíblia, mas não tem como obrigar as pessoas a me assistirem, não tem. Tem como forçar. Eu posso te convidar, né? Eu ficaria feliz se fosse importante para você isso que eu estou falando, mas não tem como eu obrigar. Então, o vir após mim implica um compromisso ativo, é constante, é um caminhar, e com todas as implicações. Então, o Senhor quer que todos sejam alcançados, mas Ele não tem como obrigar. Ele poderia obrigar, mas Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele então não nos obriga. Ele espera que você acolha o convite, que você atenda ao convite dEle. E ao negue-se a si mesmo, né, que é a segunda frase desse versículo. Negar-se a si mesmo é algo que vai além de renunciar aos prazeres ou desejos mundanos. Você tem que rejeitar o seu eu como centro da vida. Mas não precisa de se preocupar, porque como os exemplos a gente viu, a nossa natureza é da gente colocar em cima. Então, se você deixar livre e solto, você só vai se preocupar com você. Você tem que fazer um esforço para negar-se a si mesmo, para colocar Jesus na sua vida, na sua prática de vida. Então, você tem que se esforçar para abandonar a autossuficiência, o orgulho, os interesses egoístas e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. É um ato de submissão, mas só que não é algo assim terrível. É algo que, através da sua exposição à palavra de Deus, através da sua proximidade, eu costumo dizer, é junto e misturado com Jesus e os irmãos que a gente vai conseguir. Então, ele, como eu já disse, não pediu uma coisa impossível. É possível fazer. E olha que, se a gente for pensar, quando Jesus disse esse versículo, as condições eram bem piores do que nós aqui no Brasil, porque na sociedade greco-romana, a cruz era algo assim real e concreto, era um castigo aplicado normalmente. Então, negar-se a si mesmo era contracultural, não tinha como, cada um tinha que se virar, né? Então, e essa não é a única passagem que fala disso. Vou trazer mais uma aqui, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Paulo falou que Jesus esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte na cruz, e é das piores mortes, né? Hoje os estudos já mostram que é uma coisa terrível, né? Então, você negar-se a si mesmo, você vai ter que se humilhar, que obedecer a Jesus. Então, é uma transformação de identidade, o seu eu, né? Você tentar com que ele ceda lugar à vida de Jesus Cristo. É um processo de mortificação, mas é possível, porque Jesus falou que sim. E tomar a sua cruz a cada dia é aceitar, né? Outra coisa, né? Eu falei duas características dos tempos de hoje, é a gente se achar e a gente se preocupar mais conosco mesmo, eu, myself and I, e que as coisas são automáticas, não precisa de esforço, tudo tem que gerar prazer, que a gente não pode sofrer.
mas a realidade é bem diferente. O sofrimento faz parte da vida, faz parte de qualquer conquista, não adianta, né? Então, e agora, tomar a cruz cada dia vai dizer que cada dia implica um caminhar constante. É uma jornada, não é um ato isolado. Ah, aceitei Jesus, agora eu posso ficar de braços cruzados, que está tudo resolvido. Não, não é assim. Envolve, né, esse caminhar, esse conhecer, né, então é uma disposição diária de enfrentar as dificuldades, renunciar a várias coisas, mas isso é possível, não é só renunciar. Porque está escrito que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, às vezes, a gente quer generalizar tudo quando fala renunciar, mas não renunciar tudo, porque tem um outro versículo que funciona, que ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Então, o Senhor quer o seu bem. Então, quando você decide renunciar, não quer dizer que vai ser o tempo inteiro e só isso. Entende que é uma dinâmica tão grande, para cada situação, uma solução. Para cada situação tem um conselho bíblico. Então, está escrito, eu não posso esconder essa palavra, tomar a sua cruz a cada dia. Então, é um processo, a cruz fala de sofrimento, de morte terrível, então, faz parte, a gente tem que lidar com isso, né? Então, Jesus triunfou na cruz. A cruz não o impediu, a cruz o conduziu à redenção. Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição dele é que nós podemos ter salvação, ter vida, né? Então, vamos dizer, é um sofrimento, mas é um sofrimento que faz parte, que te conduz para a redenção. E seguir a Jesus, que é a última parte do versículo, é mais do que uma adesão intelectual. Porque, às vezes, você tem pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, intelectualmente, mas não vive. Infelizmente, isso é real. Mas o chamado de Jesus é para a vida. Olha, ele não tem um discurso teológico na Bíblia. Não tem nada ideológico, tem vida, tem vivência. Jesus viveu, dormiu, comeu, viajou, viveu com os discípulos. Então, ele transmitiu vida. Então, não é algo assim intelectual, através de pensamento. Claro, você tem que pensar, você tem várias coisas que você tem que fazer, porque Deus mesmo nos deu o intelecto, é para ser usado. Mas seguir a Jesus é viver com ele. Esse seguir é estar envolvido. Então, é um chamado à santificação progressiva. Santificação é o quê? Separação. Por que tem que separar? Porque a regra do mundo é eu, myself and I, eu, né, tudo por mim, tudo para o meu bem, eu vou no máximo, fora qualquer sofrimento, é a cultura do prazer, vale qualquer coisa. Então, mas a palavra de Deus está lá, eu não posso apagá-la. Né, isso é uma vivência e isso traz implicações práticas. Então, significa resistir a essa cosmovisão do mundo, do eu, myself and I. Essa luta por buscar status, riqueza, prazer a qualquer preço, a qualquer custo. Então, assim, você vai ter que escolher perdoar em vez de guardar rancor. Porque guardar rancor só te vai fazer sofrer. E perdoar, ainda que possa ser difícil, mas te leva à redenção. Quando você perdoa, você sente aquela liberdade. Então, você vai dedicar tempo para ler, em vez de distrair o tempo todo. Então, tem decisões práticas, né?
Então, isso é aquela vida. E aqui eu faço algumas observações também. O mundo é cheio de contradições, cheio de paradoxos. Não tem como, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele gosta de padrão. Ele opera mais rápido por padrão, daí a importância de, né, quando a gente decora certas coisas, ele vai e busca lá nas caixinhas de conhecimento rapidamente. Mas não é assim a vida. Para algumas coisas isso funciona. Não tem como ter uma resposta única. Há uma solução para cada situação. Não existe generalização. Então, a gente vai ter que lidar com as contradições, com os paradoxos do mundo. Mas, nem por isso, eu vou ter que dar toda a vazão ao eu, myself and eu, and I. E nós, como os cristãos, também estamos expostos a essa cosmovisão do prazer, do egoísmo desses tempos. Então, também a gente não está livre de querer o melhor, o máximo, ser o foco de tudo. Mas é necessário, Jesus mandou a gente negar-se a si mesmo. Então, há uma luta, e essa luta é contra a maré, como forma de dizer, se o mundo está nessa direção, nós estamos na outra. E temos que estar, porque senão nós não seremos cristãos. Jesus veio e ele trouxe uma outra cosmovisão, uma outra forma de pensar. Então, o que pode ajudar a gente? Como eu já falei lá atrás, você ter consciência de que, por natureza, a gente não se nega a si mesmo automaticamente, você vai ter que se expor aos princípios bíblicos para você ser influenciado por eles. E você também tem que, eu disse sobre a prática da vida, mas é importante pensar, raciocinar é importante, conhecer é importante. Não é o mais importante da vida, mas faz parte. Então, você conhecer a grandeza de Deus, conhecer a soberania de Deus, saber que Ele tem controle sobre tudo, isso nos ajuda a entender aquelas situações que nós não conseguimos superar sozinhos, diante das contradições, dos paradoxos da vida. Então, nessas situações, vá para Jesus, que Ele vai te dar uma solução. E também está escrito, busque a Deus em primeiro lugar, busque a sua presença em primeiro lugar. Agora, buscar a presença de Deus não é uma ação zen, daquelas que você vai para o monte e fica lá isolado. Não. Então, a gente não precisa de ter medo de encarar um versículo e depois outro que seja diferente dele, porque é assim que funciona, é assim que é a vivência. São desafios diferentes, situações diferentes. Olha, eu gosto demais do versículo que está lá no Salmo 119, 105. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E como que a gente anda? Não é passo por passo? Alguém dá um passo de 2 quilômetros? Não. Então, lâmpada para o passo. Então, passo por passo tem uma direção. Tem uma lâmpada apontando para qual seja a solução. Então, cada passo é uma instrução. E não há uma instrução única que sirva para todos. A não ser você fala, seguir a Jesus. Mas a vida é de situações em situações. Seguir a Ele é, vamos dizer, a máxima, né? Mas você vai estar envolvido em situações completamente diferentes uma das outras. Então, esse lâmpada para os pés é passo por passo, receber a instrução, está aberto para receber as instruções. Então, desculpa, e não é essa coisa zen, porque outro versículo diz assim, os sinais seguirão os que crerem. Seguir significa que você está se movimentando. Então, estar na presença do Senhor é uma ação ativa, é movimento, não é estagnação. Então, o nosso coração ele deve estar inteiro diante do Senhor nessa caminhada, nessa busca.
E você vai se envolver com ele e ele mesmo vai te dar os recursos necessários para que você consiga negar-se a si mesmo. Só que não, tipo assim, pela sua própria natureza, que ele mesmo criou, ele sabe, não tem jeito da gente ser perfeito, está escrito. Não há um só ele é totalmente perfeito. Mas o que cabe a nós? Buscar. Então, assim, se quisermos ser discípulos de Jesus, temos que seguir os seus conselhos. Quando ele diz o que está lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, a ênfase que eu trouxe aqui hoje é o negar-se a si mesmo. Então é importante que a gente faça isso para que a gente consiga fazer isso que ele está falando. E isso exige preparo. E o melhor preparo é recorrer à palavra de Deus e nela aprendermos a prosseguir, a seguir Jesus, como usufruir dos recursos que ele nos dá e, através da confiança, a certeza de que nenhuma das promessas dele caiu por terra e que ele diz que nunca jamais nos abandonaria, nós sabemos que não estamos sós. Então, a gente vai conseguir negar-se a si mesmo. Glória a Deus por isso que ele nos fala e nos dá os recursos para fazer. Então, já fechando aqui, o versículo-chave é: se alguém quiser vir após mim, então é voluntário, você que decide, negue-se a si mesmo, vá contra a maré, tome a sua cruz, aceite o sofrimento, porque isso faz parte, como diz o outro, quanto mais rápido você aceitar, menos você vai sofrer, e isso é constante, é uma caminhada, e siga-me. Então, eu vou repetir as 4 ações desse versículo, e gostaria que você repetisse após mim. Eu quero ir após o Senhor Jesus Cristo. Eu quero negar-me a mim mesmo. Eu quero tomar a sua cruz cada dia. Eu quero seguir a Jesus. Então, eu vou orar para concluir. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por estar viva, por ter sido alvo do teu amor. Eu te agradeço porque o Senhor me criou, me deu vida, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor me deu o Espírito Santo que vive em mim. Obrigada porque eu quero viver e vou viver segundo a tua palavra. E quero que o Senhor abençoe a cada um de vocês que me ouvem, que tenham uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada por você que chegou até aqui. E como sempre, eu vou pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até que ele fique preto para você receber todos os vídeos que eu postar aqui. Normalmente eu posto no domingo, de manhã. Compartilhe esse vídeo, quem sabe alguém está precisando de ouvir essas palavras. E eu desejo que isso possa entrar no seu coração, que você saiba que com a força e o poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir ser discípulos de Jesus, nós vamos conseguir segui-los e vamos nos encontrar lá com Ele na vida eterna, que começou no dia que a gente aceitou Jesus e que não tem fim. Então, muito obrigada. Beijo no coração.